Desperta, meu povo, bom dia, feliz domingo, 19 de julho de 2026. Eu queria começar essa mensagem aqui já com uma passagem da Bíblia, que está em Lucas, no capítulo 6, no versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Por que eu trouxe essa mensagem hoje aqui? A gente vive num mundo de internet, né? A gente vive nessas redes sociais e que a gente só expõe aquilo que a gente quer. E aí acabamos que nós julgamos a vida de outra pessoa com base em 90 segundos de um Reels, com base num Stories, que hoje o Stories máximo é 45 segundos, com base em apenas uma versão dos fatos, sabe? Uma pequena conversa. Então a gente acaba julgando a vida de outras pessoas por isso, né? E a gente não procura entender o que está acontecendo realmente naquela história, né? Está sendo muito comum casais se divorciarem, casais que a gente olha assim, nossa, que casal apaixonado, e se separou, né? Tipo, ano passado, Virgínia se separou, Ivete se separou, Paola Oliveira se separou. Então, assim, casais que a gente vê nas redes sociais que parecem ser tão felizes, tão apaixonados, ninguém sabe o que está acontecendo por trás de um celular. Ninguém sabe o que está acontecendo na casa daquele casal que se separou, né? E isso é muito comum da gente ficar julgando. E geralmente você escuta apenas uma versão dos fatos. Sem querer, você segue uma pessoa, vamos supor, segue a Ivete e não segue o marido dela. Então, não estou dizendo que ela fez postagens, não. Estou exemplificando, né? Então, acaba que você tem uma empatia maior por uma pessoa, né? E acaba que você só escuta aquela versão, acaba que você acredita mais naquilo que aquela pessoa posta. Só que você não procura saber para poder julgar, que não é para julgar, você não procura saber o que realmente está acontecendo com aquela história. Sabe? Eu lembro que uma vez eu cheguei na casa de uma cliente e eu cheguei lá nela e ela estava mais magra. E eu falei assim, nossa, como você emagreceu? Isso com um sorriso no rosto, achando que estava abafando no elogio que eu estava fazendo. E aí ela começou a chorar. E ela falou assim, eu tô com depressão. E eu não sabia onde colocar minha cara, né? Procurei um buraco assim, mas não consegui encontrar. Mas assim, brincadeiras à parte, eu só estava conseguindo enxergar um corpo que tinha emagrecido. Eu não conseguia enxergar a dor que aquela mulher estava passando. Eu não conseguia enxergar porque ela tinha perdido o emprego ou se ela estava se separando. Ela tinha um filho pequeno na época, que foi logo depois da pandemia. Tinha um filho pequeno na época, eu não sabia se o filho dela pequeno estava doente, tinha quebrado uma perna, como aconteceu comigo. Eu não sabia o que estava acontecendo por trás daquela cena toda de um corpo magro. Então, assim, antes da gente julgar, que a gente entenda e que a gente consiga enxergar o que realmente está acontecendo. E que a gente não deve julgar, né? Na verdade, a gente não deve julgar. A gente precisa ver além da aparência, ver além da postagem, não ver apenas uma versão dos fatos, sabe? E aí eu vou trazer aqui de novo na Bíblia, continua em Lucas, no capítulo 6, no versículo 39, quando Jesus diz, pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Por que ele fala isso daqui? Se você não tem essa mesma experiência, eu não poderia dar um conselho para essa minha cliente. Porque, glória a Deus, eu nunca passei por uma depressão. Como é que eu posso dizer para ela como sair de uma depressão? Eu não sei como ajudar. Então, se você nunca passou por um divórcio, como é que você pode ajudar uma pessoa que está passando por um divórcio, aconselhando no divórcio? Eu acho que você pode aconselhar de outras maneiras. Eu acho que você pode chamar aquela pessoa para comer alguma coisa, sabe? Tá presente na vida daquela pessoa como uma amizade, sabe? Você tem um filho pequeno, você tem um filho
algumas pessoas já tiveram um filho pequeno, sabe a dor que é. Mas o seu filho já quebrou uma perna? Já quebrou um fêmur que não pode se movimentar durante 5 semanas? Sabe? Você já viu seu filho chorando de dor? Já viu seu filho de madrugada, acordando de madrugada e você sem poder fazer nada? Então, procure entender as histórias por trás das câmeras, por trás de stories, por trás de postagens, por trás de reels. Procure entender para você conseguir ajudar aquela pessoa, para você conseguir ser um mentor daquela pessoa. Você já teve uma empresa? Voltando a falar um pouquinho do assunto da minha postagem de ontem sobre mentores, existem coaches de empresas que querem dar mentoria para as empresas, sendo que eles nunca tiveram uma empresa antes, sabe? Ajudando a tirar uma empresa de uma falência. Você nunca faliu antes, você não sabe o que é recomeçar. Você não sabe o que é começar do zero, você não sabe o que é se mudar e não ter nada e, sabe, começar tudo do zero. Sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda de um familiar, ou sem a ajuda de um ex-marido, sem uma pensão, sem nada, ninguém sabe. Então, assim, procure entender as histórias por trás da beleza que é uma postagem, da beleza que é uma crença, da beleza que é, sabe? Procure antes de você julgar. E aí eu vou continuar aqui em Lucas, no capítulo 6, no versículo 41. Porque tu vê um cisco no olho do teu irmão, porém não repara a trave no teu próprio olho. Eu já falei aqui também, quando você está apontando o dedo para uma pessoa, existem 4,5 apontando para você, né? Existem 3 dedos apontando para você, sabe? E para terminar, Jesus fala: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Tira primeiro essa viga, essa trave que está no teu olho, para depois tu tirar aquele ciscozinho de madeira que está lá no olho do teu irmão. Então essa é a mensagem que eu tenho hoje aqui para trazer para vocês. Essa mensagem fez muito sentido para mim hoje, né? Acredito ter sido inspirada assim para poder fazer essa mensagem. Orei para poder fazer essa mensagem. E é isso, que nós não julguemos a vida do outro com base em uma versão, com base em uma postagem, em base em uma aparência, que a gente se aprofunde naquela história e que a gente consiga ajudar de alguma maneira e não julgar. É diferente a palavra ajudar e a palavra julgar. É diferente a palavra ensinar da palavra monitorar. Sei lá se eu estou falando a coisa certa. Mas é isso, meu irmão. Que nós possamos ser amigos dos outros, que nós possamos incentivar os outros, que nós possamos amar os outros sem julgar e sem dar a nossa opinião se a gente não tiver, pelo menos, vivido aquela situação antes. Espero que vocês tenham um lindo, extraordinário, abençoado dia, domingo, sempre na presença, no poder do Espírito Santo de Deus. E uma atualização rápida aqui sobre o meu filho, o Benjamin. Ele está bem, graças a Deus ele não está sentindo dor, não tem acordado de madrugada com dor, como ele estava acordando toda noite. Ele acordava, passava 10 minutos gritando, chorando de dor. Mas para a honra e glória de Deus, os ossos dele já estão sendo restaurados, já estão restaurados, está sendo recuperado. E ele mesmo tem falado que Jesus está me curando, Jesus está me salvando. Eu vou mostrar aqui para vocês. E é isso, é esse amor que eu tento passar para o meu filho, sabe? Essa esperança de que Deus está cuidando dele, essa fé de que Deus está restaurando os ossinhos dele. Espero mais uma vez que vocês tenham um extraordinário domingo. Hoje é dia de ir para a casa do Senhor. Hoje é dia de louvar, de agradecer, engrandecer o nome do nosso Deus. Beijo, tchau, tchau.